Oi, gente. Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós daremos início aos estudos do capítulo 6, que tem como tema blocos econômicos. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui para facilitar a nossa vida. O conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar nas páginas 22 e 23 da nossa apostila, certo? Como eu já falei, né, a gente vai estudar blocos econômicos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é por que esses blocos econômicos eles foram criados, certo? Então, o primeiro tópico do nosso capítulo, da nossa apostila, vem explicar isso. Os blocos econômicos eles são criados, né, com o objetivo de facilitar o comércio internacional num contexto da globalização avançando, né, em passos largos no mundo. O mundo está cada vez mais interconectado, né? O avanço dos meios de transporte, o avanço nos meios de comunicação fazem que o mundo esteja cada vez mais interligado o tempo todo. E no âmbito, né, econômico, os blocos econômicos eles surgem para facilitar ainda mais o comércio internacional e intensificar esses fluxos, né, essas trocas. Então, os blocos econômicos, gente, a gente pode definir esses blocos como associações criadas entre os países para fortalecer as relações entre si. Ou seja, é a ideia, gente, do Unidos Venceremos, certo? Você cria o bloco econômico com uma série, né, de regras, de características, mas o objetivo maior é fortalecer relações, né, entre os países membros daquele bloco. Eles vão surgir, né, como consequência da competição de economias mundiais no contexto do mundo cada vez mais conectado, cada vez mais globalizado e cada vez mais, né, intensificando esses fluxos, né, tanto econômico quanto de informação, de pessoas, enfim, né. Na atual dinâmica da economia mundial, né, foram criados esses blocos econômicos para poder facilitar o comércio entre os países membros. Para a gente poder facilitar o comércio, nós vamos adotar diversas medidas, né? Os blocos econômicos adotam diversas medidas para fazer com que esse bloco econômico se concretize, né? Para fazer com que essas relações entre os países membros elas se efetivem, elas sejam cada vez mais fortalecidas. Então, a primeira que a gente vai destacar é a criação do livre comércio. O que é a criação do livre comércio, gente? Basicamente consiste na redução ou eliminação de taxas alfandegárias entre os países do bloco. Ou seja, quando você cria uma área de livre comércio, você facilita essas relações, né? Você facilita essa troca de fluxos, então é uma medida que ajuda a fortalecer e a constituir um bloco econômico. Depois, uma das medidas, né, que pode ser adotada pelos blocos econômicos é a fixação das mesmas tarifas de exportação e importação para países fora do bloco. Depois, a gente pode falar, né, do mercado comum. O que é esse mercado comum? Ele vai permitir a livre circulação de bens, pessoas, capitais, serviço entre os países membros. Por exemplo, os cidadãos do bloco podem circular entre os países para morar, para trabalhar, para estudar. Percebam, gente, que essa criação do mercado comum, ela extrapola medidas, né, restritamente econômicas. A gente já está falando de pessoas, a gente está falando de pessoas que vão estudar, que vão trabalhar, então a gente intensifica as relações entre os países membros do bloco, certo? Atualmente, os blocos econômicos mais importantes, né, que mais se destacam no mundo são o Mercosul, do qual o Brasil faz parte e é importantíssimo para as relações econômicas brasileiras, a União Europeia, o NAFTA e a APEC. E nós vamos estudar nesse capítulo todos eles separadamente, certo? Só que o que acontece, galera? Como tudo na vida, os blocos econômicos eles vão apresentar vantagens e desvantagens, certo? Quais são as vantagens, né, as facilidades que esses blocos econômicos eles
trazem consigo, né? A gente vai pontuar como vantagem a eliminação ou redução das tarifas de importação, produtos com valores mais baixos, ou seja, você aumenta a competitividade desses produtos no mercado, a reduções das taxas alfandegárias e, consequentemente, né, junto com essa eliminação ou redução das tarifas de importação, você também barateia o produto e acaba conseguindo com que ele seja mais competitivo nos mercados. Maior mobilidade da população entre os países participantes, isso é importantíssimo, né? Como eu já mencionei, a gente vive num mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais interconectado, e a facilidade, né, a facilitação dessa mobilidade da população é fundamental, né, para poder intensificar essa troca de fluxos, e a redução dos custos de produção e o aumento da receita com a venda de produtos. Ou seja, você está gastando menos para produzir e está conseguindo ganhar mais, conseguindo, né, ampliar, quando você consegue implementar essas medidas, né, dos blocos econômicos. Em contrapartida, nós também temos desvantagens. Que desvantagens são essas? A diminuição da produção nos países que fabricam produtos mais caros, né? Se a gente tem produtos com preços mais competitivos, mais baratos, aqueles países que produzem mais caros vão acabar, né, diminuindo sua produção, porque vai estar vendendo menos. Nós vamos ter menor produção de alguns produtores nacionais, né, porque esse intercâmbio de mercadorias vai fazer com que a produção de alguns produtos não seja mais interessante no solo nacional, e produtos ineficientes podem ser protegidos contra os mais eficientes que estão fora do bloco, né? Porque dentro do bloco econômico também tem algumas medidas protecionistas em produtos chaves, e é exatamente isso que essa desvantagem que a gente está pontuando agora, ela procura abarcar. Beleza, galera? Deixa eu abrir aqui. Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, nós vamos fazer exercícios diversos número 11, questões de 1 a 4, certo? E nossa atividade devolutiva número 1, referente, né, aos conteúdos do capítulo 6, que nós estamos começando na aula de hoje, vocês devem explicar as medidas de integração adotadas pelos blocos econômicos vistos na aula de hoje. Ou seja, gente, vocês têm que explicar o que é um mercado comum, o que é uma área de livre comércio, tá? Eu coloquei lá no slide e também está na nossa apostila, tem que explicar todas, certo? E vocês, e essa explicação, né, essa atividade que vocês vão entregar tem que ter no mínimo 15 linhas, então caprichem, tá bom? A gente fica por aqui, um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.